Então, como nós, como igreja, fazemos parte de trabalhar com o ser humano, poderíamos abrir mão de enxergar nas pessoas essa expressão. Se essa expressão é própria do ser humano, então é divina, e como sendo divina, a igreja precisa estar aberta a compreender. Graça e paz a todos os pastores. Hoje estamos com a pastora Erniva, da Igreja de Cristo. Pastora Erniva, muito obrigado por estar aqui com a gente. E já começando a primeira pergunta, gostaríamos de saber qual a importância da arte para a igreja. Olá, evangelista Renan, é um prazer estar participando dessa série de entrevistas, de buscar nos pastores da igreja de Fortaleza as ideias, uma nova contextualização do evangelho dentro da nossa cidade, e te parabenizo por essa iniciativa. Que o Senhor te abençoe e que seja de grande crescimento. Tenho assistido o que você já tem feito e louvo a Deus pela tua vida. Eu sou Erniva Queiroz, sou da Igreja de Cristo no Brasil, sou também professora da Rede Pública de Ensino de Fortaleza, fui diretora por muitos anos e agora já estou quase me aposentando. Então, retornei à sala de aula. Também tenho um ministério com o ensino na igreja, nos cursos de teologia, e tem sido um dos ministérios que Deus mais tem falado comigo, é no Ministério de Ensino, mas há 7 anos venho trabalhando com o grupo Musicarte. É um grupo de arte, música, dança, teatro, luz negra e outras alternativas artísticas dentro do meio cristão. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, sobre a arte na igreja, como é essa expressão artística no meio cristão. E eu começaria falando que a arte é a expressão do ser humano. É a maneira da pessoa humana se colocar, se expressar, de forma a ser entendida quando ele não consegue fazer isso com simples palavras. Então, ele usa a pintura, ele usa a música, ele usa o desenho, ele usa a dança, ele usa o teatro, ele usa a poesia, usa outros textos de forma diferenciada. Então, como nós, como igreja, fazemos parte de trabalhar com o ser humano, poderíamos abrir mão de enxergar nas pessoas essa expressão. Se essa expressão é própria do ser humano, então é divina, e como sendo divina, a igreja precisa estar aberta a compreender as várias formas que Deus deu ao ser humano de se expressar e de falar. Uau, pastora Riva, assim, muitos artistas, é comum, e às vezes tem programas de televisão, as pessoas falando, olha, eu nasci na igreja, eu cantava na igreja, e depois isso, as pessoas estão numa realidade totalmente oposta, não necessariamente de música, mas desde pessoas que pintam artes, ou trabalham teatro. O que está acontecendo? Como a gente pode solucionar esse problema? Renan, como nós vemos no mundo espiritual, eu acredito que de forma intencional, espiritualmente, esses valores e essas habilidades que os nossos artistas cristãos têm sido, de certa forma, não enxergado pela igreja, e aí ele acaba encontrando em outros espaços uma forma de se expressar. Mas eu creio que eu queria fazer uma diferença básica entre o artista como aquele que tem a habilidade artística do profissional artista. Porque nós podemos ter nossa profissão, eu sou professora, me formei como professora, estudei para isso, e sempre dentro da igreja procurei colocar as habilidades artísticas que eu percebia que eu tinha e que achava interessante estar disponível. Por muitas vezes percebi que havia um certo freio a isso, mas eu acho que eu tive o privilégio de ser a filha do pastor, né? E o pastor estava... a minha filha, então, vou aqui criar um problema. E como professora, eu via os espaços dentro da escola, então eu trazia muita coisa da escola para dentro da igreja, de uma forma educativa. Eu tive esse privilégio. E foi com essa visão que nós abrimos espaço para o Grupo Musicarte, que é justamente essa visão da igreja, não deixar escapar esses diamantes não lapidados, né, de graça, de unção, cheio de valores que os nossos jovens têm, e que, se nós, como igreja, não percebermos, não enxergarmos com amor todas essas habilidades, eles provavelmente vão procurar em outros espaços que não trarão para eles a segurança que o evangelho traz, que a igreja deve trazer. Segurança de apoio emocional, segurança de apoio espiritual, para que ele possa desempenhar isso sem traumas futuros que possam muitas vezes prejudicar a sua própria vida, a sua própria convivência pessoal com seus familiares, né? Então a igreja tem que ter esse espaço. Uau, sinceramente, em Fortaleza, o seu trabalho de arte é um trabalho assim, muito, muito referencial, incrível. E conta testemunhos ou dicas de como tem acontecido beneficiado as pessoas que fazem do música e arte. Então, quando eu falei sobre a expressão da arte como pessoa, como profissional, eu queria só ressaltar isso, que foi o que eu deixei aqui que eu queria falar, como profissional também vejo que a igreja deve abrir espaço
para que, se alguém tem isso como profissão, como estímulo, como família que a igreja é, de quer estudar música, vamos estudar música, né? Quer estudar arte, vamos estudar. Tem faculdade de arte, tem faculdade de dança, tem faculdade de teatro, tem faculdade de música. Por que nós vivemos no amadorismo? Por que não estamos na igreja ser esse espaço de pessoas profissionais que podem trabalhar com essa arte, né? E na igreja utilizar como ferramenta de evangelismo e adoração. E é nessa visão que nós abrimos espaço para os que dentro da igreja já estavam, né? Nossos filhos, que já estavam crescidos, nossos sobrinhos, e aí foi chegando os amigos, e fomos vendo que esses meninos gostavam de dançar, gostavam de cantar, gostavam de se expressar, e fomos abrindo isso de forma gradual, perguntando a eles, o que é que vocês querem? Qual a ideia que vocês têm da igreja? E eles foram fazendo, não, tem na internet isso, não, porque se faz assim. E procurando, dentro do sagrado que a igreja é, sem romper com esse sagrado, que nós reconhecemos o espaço da igreja como espaço sagrado, mas trazendo também o que há hoje de modernidade, como uma luz negra, como uma projeção desenhada. E o que foi que isso fez? Fez com que outros jovens começassem a chamar a atenção, começassem a perceber que poderiam participar também, gostariam de estar naquele meio. E foram se chegando. Mas alguns testemunhos assim, mais fortes que nós temos, além dos que foram chegando por ele mesmo, são de pais que vêm do nosso trabalho, estando com filhos. Olha, eu quero meu filho aqui, o que eu posso fazer para ele estar nesse meio? A confiança dos pais em perceber nesse movimento dentro da igreja algo seguro para o seu filho estar. Então, nós tivemos um caso assim, que eu vou contar um testemunho maior, né, de uma jovem que tinha sofrido um abuso sexual muito forte, muito traumático, e a família estava com ela numa situação de completo desespero, por tentativa de suicídio, muito nova, e a mãe nos encontrou chorando e disse, eu fiquei perguntando a Deus como. E aos poucos, o grupo foi indo até ela vinha até o grupo, e como tem o Teatro da Luz Negra, onde eles ficam todos no escuro, por mais que ela estivesse tímida, como ela só gostava de usar preta, já ajudou, porque ela foi de preto, né? A Luz Negra. Certo? Então, encaixou bem dentro daquilo que ela estava vivendo, e ela foi se soltando, se soltando. No dia que nós vimos ela pela primeira vez cantando com a luz normal, e, por incrível que pareça, muito próximo do local onde ela tinha passado pela situação traumática, com pessoas que conheciam a situação. E então foi maravilhoso, e nós vimos que Deus tinha feito uma obra incrível através desse trabalho, e nós só louvamos a Deus por ter nos feito despertar para a arte, através do Grupo Musicarte, e através desses jovens maravilhosos que tem na minha igreja, tem na sua, tem em todas as igrejas. E é muito legal, pastora, porque essa ideia de jovem estudar na universidade é tirar a ideia de eles estarem lá para serem influenciados, mas levarem o fermento do reino para influenciar também aqueles locais também, né? Um deles, do Grupo Musicarte agora, passou para cinema na UFC. Quem diria um jovem cristão fazer cinema na Universidade Federal? Seria, né? Incrível. Uau, incrível, pastora Nilva. Certa vez eu li um livro de um autor famoso e ele tinha feito uma pesquisa sobre o ministério feminino nas igrejas. E ele descobriu que os pastores, muitas vezes, eles diziam que as mulheres tinham uma certa liberdade, e quando ele foi entrevistar as mulheres, essa liberdade que ele mencionou não era a mesma. Elas diziam que elas não tinham tanta liberdade na igreja. Como é que acontece, você que está nesse ministério pastoral, você que é uma mulher, como a gente pode ajudar a empoderar mais o ministério feminino nas nossas igrejas? Renan, esse é um assunto que eu procurei algumas leituras, e há leituras que incentivam, outras que freiam, então eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu venho de uma família de 4 mulheres, filhas de um pastor. Então, meu pai esse desejo imenso de colocar as filhas como sucessoras do seu ministério. E eu percebi essa barreira por ser mulher. Mas eu sempre procurei no Senhor o que ele tinha me chamado como ministério. E não encontrei em Deus barreira para isso, por ser mulher. Visto que os homens de Deus que procuram enxergar o reino de Deus da forma bíblica, da forma como o Senhor Deus enxerga, não como um gênero, mas como seres humanos. E é nesse contexto que eu me coloco dentro de Timóteo, quando Paulo faz todas as instruções a Timóteo e ele coloca certas características que deve ter o obreiro cristão. Eu me sinto como mulher, como pessoa, como humana, a cumprir todas aquelas características e vivê-las no Evangelho.
Uau. Então, acredito que quando o pastor, o ministro de Deus, o homem de Deus, que ainda temos esse formato, receber numa mulher todas as características de um obreiro cristão, conforme está aqui na Bíblia Sagrada, não há por que reprimir esse ministério. Se o Senhor entregou, se está dentro da Bíblia, se vive a palavra, quem somos nós, Renan, para dizer que tem que ser de um jeito ou de outro? Quem poderia me segurar de falar do Evangelho, de viver meu ministério dentro da igreja, diante do que o Senhor entregou? Então, não é uma disputa, não é uma guerra feminista, até porque essa não é a nossa bandeira. Exato. Não queremos ser iguais aos homens ou ter qualquer privilégio em relação aos homens, mas há uma visão de Deus sobre o ser humano. Quando ele traz na Bíblia Sagrada mulheres com relevância no ministério, quando ele traz dentro dos juízes uma mulher sendo juíza para uma época patriarcal, como era aquela época. Uau. Quando ele tira Raabe daquele muro e traz e faz nela a geração que chega até Davi, de Davi até Jesus, Uau. e cita o nome dela, eu fico impressionada com isso. E quando chega no Novo Testamento, ao chegar até a mulher samaritana, você percebe que olha, é tão impressionante, que muitos dos que foram curados, sarados por Jesus, Jesus disse, olha, alguns eles não diga para ninguém, não precisa fazer alarde. E a mulher samaritana, não houve um milagre físico, né? Com uma mudança espiritual, foi uma visão diferente que Jesus trouxe para ela, uma recepção a uma mulher que era desprezada por todos, e Jesus pega essa mulher e deixa ela ir evangelizar, e ela sai pregando, e muitos se convertem. Então, eu fico assim, Senhor, essa visão é tua, e obrigada por ter isso como mulher, e assim, eu espero que os pastores vejam, que os homens vejam, né, não como uma diferença de gênero, mas como pessoas que foram ungidas por Deus, escolhidas por Deus, e tiver o ministério que o Senhor entregou, seja o que for, seja homem ou mulher, que seja estimulado, abraçado, querido, cuidado, protegido e levado à sua completa realização dentro do reino de Deus. Uau, 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 incrível. E, assim, quando a gente vê, muitas mulheres, às vezes, estão na posição de presidente de uma grande organização, estão em posição de liderança em grandes escolas, em parte de governo. Às vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente pensa só ministério de infantil. Só vem isso na cabeça, parece que mulher só sabe criar e está no ministério infantil. O que você poderia... Fale mais um pouco sobre essa questão e como a gente pode empoderar, às vezes, você que tem uma visão feminina, às vezes, puxa, eu acho que faltava aquele tipo de motivação, permitir um pouco mais de espaço, às vezes, no local. O que você pode comentar mais para a gente, por favor? Esse teu questionamento eu fiz comigo mesma, né? Porque eu poderia, como gestora escolar, estar à frente de uma escola com mais de 1.000 alunos, com mais de 70 professores e funcionários, trabalhar com pais, alunos e uma quantidade diária de centenas de pessoas e poder exercer isso dentro da sociedade. E quando meu pai me fez esse convite para exercer o ministério, eu não poderia por ser uma mulher. Então, isso é um questionamento, né, que ficou dentro de mim. Eu mesma cheguei a perguntar, não tem um problema, porque eu sou uma mulher. Mas Deus deu essa visão não de combate ou de brigar por uma bandeira, mas a de compreender que ministério é de Deus. Quem dá os dons e ministérios é o Senhor e o Espírito Santo. Cada pastor, cada ministro de Deus deve procurar dentro da sua igreja, independente do gênero, pessoas que tenham dons e ministérios. E esses dons e ministérios, dentro da palavra, devem ser estimulados para crescimento do reino de Deus. Sejam eles homens, mulheres, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, seja qual for a situação, os obreiros devem estar atentos a esses dons e ministérios. E assim cumprir a vontade de Deus. Se Ele escolheu, quem somos nós para dizer que não? Uau! Uau. É dele. Pastor Aníbal, para a gente encerrar, antes, uma mensagem final para os pastores, eu queria saber se algum pastor, algum líder de ministério quiser levar o seu líder para conhecer mais o Musiquearte, fazer uma experiência, receber um treinamento, por favor. Renan, esse é um projeto de Deus, que já estamos, assim, organizando. Ano passado fizemos esse tipo de trabalho com uma igreja que estava passando por algumas dificuldades, por mudança de pastor, e fomos lá, apoiamos e deixamos um grupo já trabalhar. Esse momento de mudança de pastorado, né, sempre traz uma certa quebra, e nós pudemos contribuir para que essa igreja pudesse estar unida novamente. E foi com essa ideia que já estamos com um projeto para 2021, podemos ir em outras igrejas, em outros espaços, levar
Nós, a princípio, chamamos de projeto Congresso Louvar. E dentro do congresso haviam as oficinas, onde nós treinávamos em todas as áreas que o Musicarte trabalha. Uau! E à disposição. Qualquer igreja que quiser levar o congresso Louvar na sua igreja, nós estaremos disponíveis para poder trabalhar e mostrar como o reino de Deus pode crescer com a arte, e a arte deve ser usada para falar de Deus, falar do Evangelho e adorar o seu nome. Uau! Alguma mensagem para os pastores? Nossa mensagem é de unidade, Uau. de união, de fé e de muita oração. Estando assim, nós vamos conseguir vencer todas as artimanhas. Nosso inimigo, além de não ser, como a Bíblia já diz, contra a carne e contra o sangue, não é muito menos entre nós. Uau. É contra os principados e as potestades, e contra ele é oração, é jejum e é comunhão, porque é quando estivermos unidos que o mundo verá que Jesus veio e está entre nós. E a conversão, a salvação será vista por todos, e muitos vão se converter, como acontecia com a igreja primitiva, na nossa unidade, na nossa comunhão uns com os outros, e no nosso respeito por essas diferenças, que é tão falado na escola, que é tão falado na sociedade, o respeito às diferenças, mas a igreja deve ser esse maior espaço de respeito às diferenças, com santidade e com muito amor. Uau.